Bom, nesse vídeo eu vou apresentar a resolução do primeiro exercício. Aí você pode dar um pause, olhar com calma. Eu vou passar só a ideia geralzona, já que eu vou disponibilizar um exercício que é muito semelhante a esse daqui. Então esse aqui é o exercício número 1, a integral de 1 menos 4x ao quadrado. O primeiro desafio é se adaptar à fórmula. A fórmula aqui é o número ao quadrado menos o x ao quadrado. Mas, professor, aqui não é x, é 4x ao quadrado. Tem que eliminar o 4? Tem que eliminar o 4. A ideia para eliminar o 4 é dividir por 4 as duas parcelas e compensa multiplicando por 4. A raiz quadrada desse 4 na multiplicação você joga para fora, que é 2. 1/4 vira meio ao quadrado, tá? Meio ao quadrado é 1/4. E corta o 4 com 4 aqui e vai sobrar exclusivamente o x ao quadrado. Aí ficou igualzinha a fórmula. Note, r ao quadrado menos x ao quadrado é r seno. O r é a base do quadrado, que é meio. Por isso que eu troquei o x por meio seno. Aqui eu derivei, a derivada do seno é o cosseno, e fui lá e troquei. Vamos lá? Troquei aqui, ó. 2 integral de meio ao quadrado, que é 1/4, menos o x, eu troquei o x, elevei ao quadrado, vezes o dx. Elevei o quadrado, meio ao quadrado é 1/4, seno ao quadrado é seno ao quadrado, 1/4 menos 1/4, eu coloquei o quarto em evidência. 1/4 por 1/4 dá 1, menos seno ao quadrado, e isso daqui vocês devem recordar que na nossa identidade é o cosseno ao quadrado. Esse 1/4 eu tirei para fora da raiz, a raiz quadrada de 1/4 é meio, tá bom? Então por isso que sobrou meio. Esse 2 eu já tinha cortado com aquele 2 lá de fora. Copiei o cosseno e aí ficou, repito, eu tirei essa raiz para fora, a raiz de 1/4 é meio, e raiz de cosseno ao quadrado, ok? É cosseno, vezes o cosseno de fora dá cosseno ao quadrado. Aí aqui eu apliquei a fórmula tradicional da integral do cosseno ao quadrado, que é essa daqui. Não existe possibilidade de eu trocar usando o nosso triângulo seno de 2θ. Isso é importante, hein? Porque no nosso triângulo a relação é seno de θ. Esse 2 que estava dividindo eu passei multiplicando, virou 2x, e o 1 multiplicando eu passei dividindo. Então seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é 2x e a hipotenusa vale 1. Com isso eu criei o triângulo, cateto oposto é 2x, hipotenusa vale 1, e aqui a raiz depois da melhora, tá? A raiz na hora que você faz a substituição, e não a primeira raiz, a raiz da melhora. Então tá aqui. Aí, como seno ao quadrado, seno de 2θ, na identidade trigonométrica é a mesma coisa que 2 seno vezes cosseno, eu preciso fazer essa mudança. Repito, o meu triângulo só gera θ, não gera 2θ. Então toda vez que o arco for diferente de θ, tem que buscar uma identidade trigonométrica. Eu fiz a identidade aqui, simplifiquei 1/4 com 2, ficou apenas o 2 e já fiz a distributiva. Meio vezes meio, 1/4, vezes meio que sobrou 1/4, seno, cosseno. Precisamos do θ. Quem é o θ? Ora, se se 2x é igual ao seno, para eliminar o seno eu aplico o arco seno. Aplico o arco seno desse lado, o arco seno elimina o seno, vira θ. Então esse é o valor do θ que eu já troco aqui. Então fica 1/4 do θ, que é arco seno de 2x. Mais 1/4 seno vezes cosseno. Quem é o seno? 2x. Já troquei o seno por 2x. Está aqui o seno, eu troquei por 2x. E quem é o cosseno? Montei o triângulo para achar o cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. O adjacente que está ao lado, a raiz da hipotenusa é 1. Então eu vou trocar esse cosseno apenas pela raiz. E está aqui a resposta final, depois que eu simplifiquei 1/4 com 2x, virou meio. Tá? Aqui só deu uma prévia geral para vocês terem uma ideia da resolução do exercício 1.